Ei Brasil, meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o penúltimo capítulo do livro Matemática, Compreensão e Prática. Se você não tem um livro, pegue na escola ou abaixa na internet. Eu vou colocar os dados do livro debaixo do vídeo para você, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o capítulo 11 na unidade 4, que vai da página 278 a 296. E hoje a aula vai ser de construção de gráficos estatísticos. O que são dados? São informações. Na página 278, 79 e 80, tem algumas informações muito importantes sobre dados, tá bom? Tá falando da Big Data. E hoje eu vou falar dos gráficos para vocês, tá? Vou falar do gráfico de barra e setores. Como que a gente faz uma construção? Eu coloquei aqui uma tabela e estou contando que a quantidade de filhos aqui vai de 0 até 6 e a quantidade de famílias. Por exemplo, 12 famílias têm 0 filho, 16 famílias têm 1 filho, 28 famílias têm 2 filhos, 13 famílias têm 3 filhos, 7 famílias têm 4, 3 famílias têm 5 e uma família tem 6 filhos. Dá para perceber aqui o seguinte, né? Poucas famílias têm mais filhos hoje em dia, né? Isso chama frequência. Frequência é o quê? É o tanto de família que repete. Por exemplo, não são uma nem duas, são 12 famílias que têm 0 filho. São 28 famílias que têm 2 filhos. Então isso chama-se frequência. Então vai ter o total aqui de 80 famílias. E eu vou fazer aqui um plano cartesiano. Por quê? Para fazer um gráfico, você determina primeiro os eixos x e o eixo y. Nesse caso aqui, o eixo x é o eixo dos filhos, o eixo y é o eixo das famílias, que é o título do seu gráfico, tá? Que você tem que colocar. Faça os retângulos, porque a gente está fazendo agora um gráfico de barras. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 0 filho corresponde a quantas famílias? A 12. 1 filho corresponde a 16 famílias. 2 filhos corresponde a 28 famílias. Tá vendo que aqui você vê tudo que está naquela tabela? Eu queria até te falar uma coisa. Observação. O que é moda? Moda é o número que repete mais vezes. Perceba que o número 2, filhos, tem mais família que tem 2 filhos, 28. Então isso aqui é o que a gente chama na matemática de moda. Tá bom? É o que tem maior frequência absoluta. Até porque se a gente virar e falar assim, qual que é a moda que está aqui no mundo hoje em dia? Calça jeans, né? Uma moda. Todo mundo usa, mesmo sem gostar. Porque é a frequência absoluta que aparece maior número de vezes, tá bom? O gráfico também vai ter uma fonte, tá bom? A fonte da onde foi tirado. Eu construí um gráfico de histograma de frequência. Então eu coloquei um exemplo aqui, altura em centímetro de alguns alunos. Aqui a altura está em variação, tá vendo? Em intervalo, ó. De 1,40 m a 1,50 m, de 150 a 160 centímetros, de um aos alunos. Por exemplo, 2 alunos têm essa faixa de altura, 6 tem essa faixa de altura, 14 tem essa faixa, 10 tem essa faixa e 3 tem essa faixa. Qual o número que repetiu mais vezes aqui? 14 alunos, então significa que a moda aqui vai ser 14, entendeu? É o que tem maior frequência. E de 160 até 170 não tem 10. Isso chama amplitude, tá? É a diferença entre o final e o inicial. No caso, se fosse centímetro. E eu queria te contar que eu posso representar essa classe aqui de uma outra forma. Eu posso colocar uma barra e um traço, ó. A barra significa que o número vai entrar, a bolinha está fechada. E aqui também. Aí eu peguei aqui o exemplo do 1,60 m e 1,70 m. Olha para você ver, ó. O colchete está virado para o 160. Significa que a bolinha está fechada. Então, se eu fosse representar de outra forma, eu colocaria os 160 centímetros aqui e colocava um traço aqui e colocava 170 aqui. Por que agora eu não vou fazer uma barra aqui? Porque como o colchete está contra o número, a bolinha está aberta. O número não faz parte do intervalo ou classe que a gente chama. Se eu pegar 170 e tirar 160, eu vou ter o que a gente chama de amplitude, como eu já tinha te falado, tá bom? A frequência absoluta é o tanto de vezes que repete a variável. Por exemplo, quantos alunos têm de 1,60 m a 1,70 m? 14 alunos, que é a moda, que é o número que repete o maior número de vezes. Aí eu tenho um gráfico aqui para representar esse exemplo. Aqui nós temos os alunos por altura. Significa o quê? Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto intervalo ou classe, que é os 5 que estão aqui. Então vamos lá. A primeira classe é formada por 2 alunos, tá vendo? A segunda classe é formada por 6 alunos. A terceira classe, que é a moda, é formada por 14 alunos, tá vendo? Mais alunos. A quarta classe é formada por 10 alunos e a quinta é formada por 3 alunos, como está aqui. Esse tracejado que eu fiz aqui é para te mostrar que o gráfico não está proporcional e esse número que está repetindo aqui várias vezes é chamado de frequência absoluta.
Agora eu vou falar com vocês do gráfico de setores, conhecido também como gráfico de pizza. Aí eu vou fazer um exemplo com vocês. Medalhas ganhas. Eu coloquei medalha de ouro 30, prata 36 e bronze 62. O total está dando 128 medalhas. Então eu vou fazer aqui um círculo, né, por exemplo. Aí eu vou dividir ele. Só que para mim dividir esse círculo certinho, eu tenho que fazer a correspondência. Então 128 equivale a 360 graus, que é o círculo todo. Só que esses 30 aqui equivale a x. Na hora que eu multiplicar cruzado, ó, 128 vezes x é igual a 30 vezes 360. Aí eu passo 128 dividindo, vai dar aproximadamente 84 graus. Aí eu vou pegar o transferidor, tá? Que é o instrumento usado para medir ângulo, vou colocar ele aqui e vou colocar o 84 aqui. Do mesmo jeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma regra de 3 aqui para o 36. 128 é 360, 36 é x. Aí eu vou chegar nessa conta aqui, ó. 36 vezes 360 dividido por 128. Vai dar aproximadamente 101 graus, 102 graus. Aí eu vou pegar o meu transferidor e vou colocar os 102 graus aqui. Vou fazer a mesma conta com 62 aqui, que foi medalhas de bronze. 62 vezes 360 dividido por 128 vai dar aproximadamente 174. Aí eu marco aqui no círculo a soma dos três ângulos, tem que fechar os 360 graus, que é o círculo completo. Então aqui a gente tem, né, a medida em grau. Aqui equivale às 30 medalhas, né, que é ouro, que está verde. Aqui equivale às 36 medalhas, que é prata, que está pintado de preto. E aqui equivale às 62 medalhas, que é bronze, que está pintado de vermelho, aqui, que é a maior parte. Eu podia fazer a mesma coisa aqui para descobrir a porcentagem. Por exemplo, 128 é 100%. As 30 medalhas que eu ganhei de ouro equivalem a quantos por cento? 128 vezes x é igual a 30 vezes 100, 3.000. X é igual a 3.000 dividido por 128, deu 23% aproximadamente, tá bom? Então você pode descobrir a porcentagem e o grau que está aqui para você formar o círculo e os ângulos centrais. Para terminar a nossa aula, eu vou falar com vocês do último gráfico, que chama gráfico de segmento. Segmento é aquele segmento de reta mesmo. Os segmentos representam as variáveis. No livro de 8º ano, tem uma aula de estatística falando sobre isso aqui. Eu vou só comentar. Quando a gente fala variável, a gente está falando de variável qualitativa, que refere-se à qualidade, ou quantitativa, que refere-se à quantidade. A qualitativa pode ser ordinal ou nominal. A quantitativa pode ser discreta ou contínua. Dá uma lida lá. Aí eu fiz um exemplo aqui, ó. Aqui o segmento está caindo, está caindo, está caindo. Começou a aumentar, caiu um pouquinho, caiu, aumentou e subiu. Aí a pergunta, qual que é o ano que teve maior variação? Se a gente fosse olhar aqui, foi esse pedaço do segmento aqui que teve maior variação, ó. Qual foi o ano que teve menor variação? Né, por exemplo, foi o ano de queda, foi esse ano aqui, ó, que caiu, entendeu? Ou esse aqui, tá vendo? Então, aí o ano que você vai descer aqui, você vai ver o ano aqui embaixo, ó, entendeu? E aqui, por exemplo, é os barris, né? Pode estar em milhões, em bilhões, tá? Barris de petróleo, por exemplo. Isso aqui despenca no Enem, tá bom? Acabo de terminar com vocês o capítulo número 11 do livro Matemática e Compreensão e Prática. Se você não entendeu, assiste a aula novamente, persista, que você vai entender na hora que você menos esperar. No mais, eu só te agradeço e te falo que semana que vem eu vou trazer o último capítulo para a gente fechar o livro com chave de ouro. Muito obrigado e até a próxima!